Sejam bem-vindos ao podcast do PET Nutrição da Universidade Federal de Viçosa. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laise. E eu sou a Vanessa. Nós somos integrantes do PET Nutrição da Universidade Federal de Viçosa e estudantes do curso de nutrição também da UFV. Hoje estamos aqui para conversar com vocês sobre o tema alimentos e seu modo de preparo. Você que está escutando a gente pode estar se perguntando agora: tá bom, eu sei cozinhar, por que esse podcast é para mim? E mesmo que você não saiba cozinhar ou não tenha o hábito, muitas vezes nós preparamos algum alimento sem saber o porquê dele ser preparado daquela forma e às vezes sem fazer também da forma adequada. Hoje a gente vai buscar falar sobre esses pontos e considerando também que os alimentos que são recomendados para comporem a base da nossa alimentação pelo Guia Alimentar da População Brasileira são alimentos in natura ou minimamente processados, que incluem um grupo de vegetais e frutas, carnes, arroz, feijão, e esses alimentos eles normalmente requerem um preparo específico. Por isso hoje a gente vai falar para vocês sobre isso. Então vamos falar um pouquinho dos vegetais e das frutas. É importante não lavar eles antes de guardar na geladeira, no máximo passar ali um paninho, mas os vegetais e as frutas, quando lavados, você vai tirar a proteção de fora da fruta, que é própria da fruta, e vai favorecer o aparecimento de micro-organismos dentro da fruta. E também, quando a gente lava, a gente vai aumentar a quantidade de água ali na parte de fora da fruta. O que isso vai favorecer é o aparecimento de mofo. E aí a gente pode pensar, se eu não faço a higienização antes de guardar, então eu tenho que fazer quando eu vou consumir. Então é importante lavar com água para tirar a poeira, para tirar a terra que tem ali, e usar um sanitizante ou água sanitária junto da água para fazer a imersão desse alimento. Então, vai utilizar a quantidade recomendada do sanitizante ou uma colher de sopa para 1 litro de água da água sanitária. Importante lembrar que a água sanitária tem que ser aquelas que são recomendadas pelo fabricante para utilizar em alimentos. E aí a gente vai cozinhar esses alimentos. Como a gente vai fazer isso? A gente vai colocar dentro de uma água, a gente vai só refogar? Então, se a gente vai colocar dentro da água, alguns alimentos, eles perdem nutrientes, por quê? Porque esses nutrientes podem ser hidrossolúveis. E aí, para não perder esses nutrientes, a gente pode preferir cozinhar no vapor ou usar essa água que cozinhou o alimento para fazer um outro cozimento, por exemplo, de um feijão, de um arroz, para não perder esses nutrientes. Quando a gente vai fazer aquele brócolizinho que a gente fica pensando, vou colocar um bicarbonato para ficar bem verdinho, vamos se atentar a isso, porque não é interessante colocar esse bicarbonato. Ele deixa verdinho, mas ele destrói as vitaminas do complexo B, prejudica a absorção de vitamina C e de ferro. A cor verdinha dele pode ser melhorada quando você faz um cozimento com a panela aberta. Por quê? Os ácidos voláteis que são responsáveis pelo escurecimento desse vegetal vão ser evaporados com essa panela aberta e aí seu vegetal vai continuar bem verdinho. Nossa, bem bacana essa técnica. Acho que eu vou começar a utilizar aqui também. Em relação agora a outra forma de preparo, né, que é refogar os vegetais. É muito comum a gente refogar tanto verduras quanto legumes. E aí é uma forma interessante. Muitos são necessários fazer isso para que eles sejam consumidos, né? Mas outras a gente faz também porque aí aumenta a quantidade que a gente vai consumir. Por exemplo, uma couve, uma taioba. Quando a gente refoga esses vegetais, eles normalmente murcham, né? É muito comum a gente pôr na panela e aí quando a gente vê, sumiu. E essa é uma estratégia interessante porque faz com que a gente acabe consumindo uma quantidade maior daquele vegetal, né? E consiga, consequentemente, consumir mais nutrientes, por exemplo, ferro, cálcio, fibras, sem contar que é bem gostoso, né? E aí, falando também sobre vegetais, é muito interessante a gente preferir os alimentos, as frutas, né, as culturas daquela safra, que é a época em que eles têm a tendência de serem produzidos, que é a melhor época do ano para eles serem cultivados. Então, por que preferir os alimentos da safra?
Primeiramente, eles vão ser mais baratos, né? Porque a produção deles é própria para daquela época do ano, é natural da planta. Outros pontos positivos também muito importantes é a qualidade nutricional desses alimentos normalmente vai ser maior. Eles normalmente vão ter uma quantidade menor de agrotóxicos, né? Então vai contribuir para a saúde de uma forma geral. E nessa época, então, qualquer época do ano, se você não souber quais são os alimentos que são produzidos, você pode pesquisar na internet, por exemplo, alimentos da safra mês de maio. E aí você vai encontrar todos aqueles alimentos. E você pode ir no supermercado e buscar direto por eles. E vai reparar que o preço normalmente vai ser mais em conta. E aí, para quem tem mais contato com a produção, quando chega a safra de determinado alimento, vai ter uma quantidade muito grande daquele alimento em casa disponível. Mesmo quem não produza, né, e consuma, talvez tenha uma facilidade maior de adquirir. E aí, para evitar perdas, uma coisa que pode ser feita é o branqueamento, para poder ser congelados, para que esses alimentos sejam congelados e assim evite-se o desperdício. O branqueamento, ele consiste em submergir esses alimentos em água fervente e deixar por determinado tempo. Para cada alimento vai ser um tempo diferente. E aí você vai retirar esses alimentos da água, armazenar em sacos plásticos ou em embalagens de vidro ou plástico mesmo, que estiver disponível na sua casa, e congelar. Após esse processo, o seu alimento vai durar por muito tempo no congelador, e aí quando você descongelar para ser utilizado, normalmente ele vai ter uma textura um pouquinho diferente da textura do alimento cru. Então, talvez não seja tão interessante para você consumir cru, mas você pode fazer sucos, vitaminas, bolos, refogados, sopas, uma infinidade de preparações com esses alimentos, e é muito interessante. Agora, para finalizar esse tópico em relação às frutas, quando a gente tem muita fruta, a gente tem uma tendência de consumir na forma de sucos. E aí, suco é bem gostoso, né? Mas a gente tem que atentar para não preferir o suco à fruta, porque quando a gente faz o suco, a gente perde nutrientes, a gente perde fibra, perde vitaminas, entre outros. Por isso, sempre que possível, consuma a fruta. E o suco, quando você for consumir, tente consumir sem açúcar também. Então, vamos falar agora um pouquinho de carne. Quando a gente vai fazer a carne, a gente costuma fazer o quê? Colocar aquele montão de óleo e colocar a carne em imersão no óleo. Isso não é interessante, porque vai trazer muito óleo para a nossa alimentação e esse consumo exagerado de óleo faz mal para a nossa saúde, né? Então, vamos preferir preparações grelhadas, cozidas, que são mais interessantes e têm uma menor utilização dessa quantidade de óleo. E, Vanessa, uma questão muito importante quando a gente fala de uso de óleo qual que é a qualidade desse óleo que a gente está usando, né? A gente já usou esse óleo por muito tempo, por exemplo, no caso da fritura. O óleo é usado por muito tempo, ele vai ficando com uma coloração escura e solta fumaça. Quando chega nesse ponto, não é interessante mais usar esse óleo, porque vão ter substâncias ali que não vão ser interessantes para a nossa saúde. Então, sempre que utilizar óleo, busque usar um óleo mais novo, né? E quando chegar nessa fase que você perceber que ele está alterado, faça o descarte de modo adequado. Então, busque um lugar que receba, que colete esse óleo, para evitar também contaminação do meio ambiente. E sobre os cereais e leguminosas, Laís? Vamos falar agora um pouquinho. Eu gosto. Vamos falar um pouquinho então sobre o arroz, o milho, o trigo, a aveia, que são cereais. Então, quando a gente vai cozinhar esse tipo de alimento, normalmente o que a gente faz? Dá aquela refogadinha antes de colocar para cozinhar, né? Isso é uma estratégia bastante interessante. Por quê? Isso vai ajudar na dextrinização. O que é isso? O alimento ele vai ficar parcialmente cozido e já vai estar preparado para aquela próxima etapa de cozimento. Por exemplo, quando a gente faz o arroz, a gente refoga e aí já está preparando ele para aquele cozimento posterior, assim como a gente vai fazer uma base de molho branco com farinha, a gente também dá aquela refogadinha na manteiga e depois a gente também coloca o leite. Isso vai fazer com que a farinha já esteja pronta
para engrossar o molho. Fala um pouquinho das leguminosas pra gente, Laís, por favor. Ah, sim, não poderia deixar de falar, né? O acompanhamento falou de arroz, tem que falar de feijão. Com certeza. Então, leguminosas é um grupo que inclui, além do feijão, outros alimentos, como ervilha, grão de bico, lentilha, dentre outros. E esses alimentos, em geral, eles têm uma técnica muito interessante no preparo, que é o remolho. Muitas pessoas fazem, mas muitas vezes não sabem por quê. Além de facilitar o cozimento do feijão, né, daquela leguminosa que vai ser utilizada, o remolho também, ele ajuda a liberar alguns nutrientes, alguns compostos ali do feijão, que podem causar certo desconforto. Então, muitas pessoas relatam, né, que após comer feijão tem a sensação de gases, de barriga estufada, e isso ocorre justamente por causa dessa substância. Então, o remolho, ele ajuda a aliviar essas substâncias, né? Então, consequentemente, a causar menos desconforto nas pessoas que costumam ter isso. Esse remolho, ele pode ser realizado basicamente de duas formas. A primeira é com água fria e a segunda com água quente. Quando a gente usa água fria, é bom deixar esse feijão ou a leguminosa de molho por 8 a 12 horas e depois descartar a água e cozinhar normalmente. E na água quente, né, água fervendo, a gente deixa de 30 a 60 minutos. Não precisa ficar com a água fervendo o tempo todo, né? Esquenta a água, põe o feijão e deixa ele lá, descansando. E aí, depois dessa etapa, nós podemos descartar a água. E aí, se você tem uma hortinha, né, pode aproveitar essa água para aguar suas plantas, que os nutrientes vão ser bons para elas. E lembre-se de não jogar água quente nas plantas, né? Então, esperar esfriar. E aí, em seguida, você já pode cozinhar o feijão e consumir com arrozinho bem gostoso. E que tal um ovinho nesse prato aí, Laís? Nossa, combina demais. Demais, né? Então, mas é sempre bom a gente evitar aquela fritura por imersão que eu falei em relação à carne. Então, para os ovos vale a mesma coisa. Se for fritar o ovinho, então colocar bem pouquinha gordura e preferir uma frigideira antiaderente. E aí é sempre bom se atentar ao tempo certo do cozimento do ovo. Por quê? Porque a gema não pode ficar mole. O tempo aproximado, quando você vai cozinhar o ovo, minutos a partir da água fria. E aí, por quê? Porque a gema mole, ela pode conter micro-organismos como a salmonela, que é muito presente no ovo. E ela é muito perigosa para a gente. Então, a gente tem que sempre se atentar a deixar a gema bem durinha, bem firminha. Isso vai querer dizer que o ovo foi completamente cozido ou fritinho. A gente pode utilizar outras formas também de feitura do ovo. Pode não ser frito, pode não ser cozido, mas você pode fazer o ovo pochê, que é aquele cozidinho na água, fervendo ali, mas sem a casca. Você pode fazer um soufflé, você pode fazer muitas preparações, porque o ovo é muito versátil. Nossa, é mesmo. E ovo é uma coisa que a gente costuma comprar em grande quantidade, né? Deixar em casa, porque é muito útil, né? Em várias preparações, de várias formas. E aí é bem bacana quando a gente vai comprar os ovos, até mesmo quando a gente já tem ovo em casa, da gente avaliar se ele tá velho, se tá mais novo. Tem diferentes formas da gente fazer isso. Uma delas é colocar o ovo cru num copo com água e ver se ele vai flutuar ou não, começar a flutuar ou não. Então, se ele flutuar, significa que é um ovo mais velho. E se ele ficar totalmente no fundo, significa que é um ovo novinho. Quando a gente quebra o ovo também numa superfície, num prato, por exemplo, se ele se espalhar muito, significa que ele foi botado há mais tempo. E se ele ficar concentrado ali naquele lugar que a gente quebrou, é um ovo mais novo. E por fim, pela casca, a gente consegue ver também há quanto tempo, né, foi botado. Então, se a casca estiver lisa, brilhosa, é um sinal que tem mais tempo que ele tá ali, né? E se a casca estiver mais fosca, com a textura mais fosca, significa que é um ovo mais novo. E após, então, a gente verificar isso, outra questão muito importante
agora em relação à conservação dos ovos, quando a gente compra, a gente não lavar eles, né? Logo assim que a gente chega em casa, porque esse ato de lavar, ele vai fazer com que os ovos percam uma película. Justamente aquela película que protege a casca do ovo mesmo, né? Então, assim que a gente tira essa película, ele fica mais suscetível a infecções, a contaminações. Por isso é importante lavar só antes de utilizar mesmo. E aí a gente pode passar um paninho, né, quando chega, se você preferir, e conservar os ovos dentro da geladeira, para garantir que ele vai durar bastante tempo, em condições boas, e evitar pôr na porta, porque a variação de temperatura na porta da geladeira é maior. Então, deixar lá dentro que ele vai ficar fresquinho e vai estar bom por muito mais tempo. E agora vamos falar um pouquinho do leite. O leite, quando ele vem daquele leite cru da roça, que é uma delícia, é importante a gente ferver antes de consumir. E depois, se ele não for consumido todo na hora, armazenar na geladeira. Se a gente pega o leite pasteurizado, ele já passou por essa fervura. Então, é importante se atentar ao tempo de consumo que a gente vai ter dele e também armazenar na geladeira sempre. Já o leite UHT, que é aquele de caixinha, a gente pode armazenar ele fora da geladeira. Porém, a partir do momento que a gente abre a caixinha, ele tem que ser armazenado dentro da geladeira e tem que respeitar também o período que diz na caixa para a gente consumir o mais rápido possível. Bem interessante. E agora, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho do grupo dos açúcares e dos doces. Então, açúcares e doces são alimentos que podem compor uma alimentação saudável. Então, a gente não precisa deixar de comer eles se a gente quer ter essa alimentação mais adequada. Mas é muito importante que a gente tenha moderação no consumo. E aí a gente trouxe aqui uma dica para vocês, que é sempre que você estiver disponível, né, consumir frutas como sobremesa. E algumas frutas, inclusive, elas podem ser cozidas. Então, participar do preparo de compotas, de doces mesmo de frutas e facilitar o consumo delas. Então, temos uma variedade de formas que podem ser consumidas para garantir uma alimentação bem variada e bem gostosa. E aí, pessoal, foi isso que a gente preparou para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente pelo Facebook, pelo Instagram. E o que a gente trouxe aqui hoje foi uma pequena seleção de técnicas. Se vocês tiverem interesse em mais, não deixe de mandar um feedback para a gente. Tchau, tchau e até logo! Tchau!